الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب في كنس المسجد. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الخراز قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي وراد عن أبي جريج عن مطلب ابن عبد الله بن حنظلة بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب في حصى المسجد. وبه قال: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال: حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. Estimados irmãos, depois de termos falado na nossa lição passada, falamos acerca de construção de mesquitas em localidades diferentes e demos início ao capítulo relacionado acerca de acender a lâmpada na mesquita, onde falamos o hadith do Masjid al-Aqsa, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se não puder fazer salat lá, envie algum óleo para ser usado como lâmpadas. Hoje vamos falar dois capítulos. Um é acerca de espalhar pedrinhas no masjid e o outro é relacionado a limpar e varrer o masjid. O que isso significa espalhar pedrinhas? Vamos enquadrar já, tendo em conta o narrador do hadith que está a narrar o hadith, tendo em conta a situação que eles viviam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Masjid Nabawi, como muito bem sabem, não era um masjid com al-Katifa como o nosso masjid, como o Masjid Nabawi atualmente. Era um chão, areia, não é? Lama, conforme o hadith aqui vai mencionar, onde o sahabi está a dizer: uma vez choveu, o chão do masjid estava todo ele molhado e estava lamacento. O chão do masjid estava lamacento, lama. Então, o que o sahabi fez, conforme este hadith que foi narrado por Abu Walid, ele diz: eu perguntei a Ibn Umar radiallahu anhu sobre as pedrinhas espalhadas na mesquita, no masjid. Tendo em conta uma sequência de hadith que estamos aqui a fazer, seguindo o livro Abu Daud, ele respondeu que uma noite caiu chuva e a terra ficou úmida, ficou molhada. Como que era o teto do masjid? Era de palha. Portanto, com muita facilidade, a água entrava. Portanto, caiu água no masjid e o masjid ficou todo ele molhado e lamacento. Um homem trazia, não é, um cascalho ou trazia pedrinhas no seu pano da sua roupa e espalhava no masjid, no lugar que ele ia sentar. Espalhava essas pedrinhas naquele lugar, podemos falar como se fosse um entulho. Colocava naquele lugar. Espalhava, o hadith diz, por baixo de si. Fayabsutuhu tahtahu. Colocava aquilo por baixo. Falamma qadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou o salah, disse, se apercebeu daquilo que o sahaba havia feito, disse: ma ahsana hadha. Que bom que é. Quão excelente é este ato. O que ele fez? Ele trouxe pedrinhas e deixou no masjid para apagar, para extinguir aquela água. As pedrinhas iam fazer com que a água baixasse e pudesse fazer o sajda, fazer falar sobre aquilo. Onde mais explicam hoje, tendo em consideração, isso não é parte do ibadah.
ou é ibada? Trazer pedrinha é uma ibada? Não é ibada. A mesma coisa aplica-se de várias coisas no Masjid Al-Katifa. Tapete que nós temos. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha. Os ahadiths iremos passar aqui, onde ver que os sahabas, às vezes, para prostrarem, colocavam parte, às vezes, do calãçoa na testa e faziam sajda, daquela maneira. Às vezes, parte da roupa colocava à frente para fazer sajda. Portanto, um pano que está sendo colocado. Este sahabi trouxe uma porção de pedrinhas, colocou naquela parte que tinha água, para que o masjid não estivesse molhado. Então o profeta disse, ma ahsana hada. Então, não é ibada. O que eu quero dizer? Isso não é ibada o que ele fez, mas fez uma ação boa. A mesma coisa, al-katifa que nós temos no masjid. É uma coisa boa, nós fazemos falar nele, mas não tinha isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Algumas pessoas, quando nós estamos a falar de bid'ah, dizem, olha, mas a al-katifa do masjid que você usa hoje é bid'ah. Não é bid'ah. Não é parte da religião. Não pode ser usado como se fosse bid'ah. O micro que nós usamos, não se enquadra. Então, temos que saber como enquadrar a cada coisa que nós queremos atribuir como se fosse bid'ah. O outro hadith que é narrado por Abu Saleh vem كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. Era dito quando alguém removesse pedrinhas do masjid, yunashiduhu, as pedrinhas protestavam. O segundo hadith vai deixar ainda mais claro. Este hadith não fala de forma indireta. No hadith seguinte que Imam Abu Daud traz, diz Inna al-hasad, hadith que é narrado por Abu Badr, arahu qad rafa'ahu. É um hadith maqtu', onde o tabi'in está a narrar e diz, o narrador está a dizer, eu acho que ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Inna al-hasata la tunashidu alladhi yukhrijuha min al-masjid, que essas pedrinhas repreendem as pessoas que as retiram do masjid. Como? Ninguém entende. Mas eles podem fazer isso, podem fazer sim. Mas ninguém sabe. Por isso, este hadith só pode ser atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque nós sabemos que todas as coisas fazem dhikr. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Todas as coisas fazem tasbih, mas vocês não se apercebem como que é o tasbih de cada coisa. Portanto, tendo em conta o tipo de chão que tinham, o sahaba trouxe essas pedrinhas, algo para criar um bom ambiente no masjid. Mas, tendo já a situação melhorada, podemos remover essas pedrinhas? Sim, podemos remover. Podemos remover? Sim, podemos remover. Temos aqui o hadith, não é? Seguinte, que Imam Abu Daud traz, kansil masjid, limpar, varrer no masjid. O hadith é narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Uridat alayya ujuru ummati." Me foi apresentado a recompensa ou as recompensas do meu do meu povo. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد, até um cisco, até uma sujidade insignificante que ele remove do masjid. Então a recompensa disso também foi apresentada ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que há recompensa em você limpar o masjid, por mais que seja algo insignificante, manter o masjid limpo. Quando nós falamos aqui do capítulo Bina'u al-masajid fi dur, a ordem de construir os masajid em diferentes localidades. O hadith de Aisha radiallahu anha, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa tunazzaf", se manter o masjid limpo, "wa tutayyab", e manter o masjid perfumado. O que falar hoje? As pessoas sentam no masjid, começam a coçar os seus dedos, não é? Aquele chulé todo fica no masjid, o outro vem a fazer sajda, está em cima daquilo que você deixou. As pessoas não têm receio partir e cortar as suas unhas, deixar no masjid. Este hadith está nos ensinar o contrário. Nós temos que limpar o masjid. Quanto mais limpo você puder deixar o masjid, melhor é. Portanto, este hadith está aqui a dizer: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد, até esta sujidade, por mais que fosse insignificante, que o indivíduo remove do masjid, isso foi apresentado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que há recompensa por detrás desta ação que você pode considerar insignificante.
O hadith ainda continua mencionando, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَعُرِضَتْ عَلِيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي. E me foi apresentado também o pecado do meu umma, da minha nação. فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمُ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. E foi também apresentado, não é, o pecado do meu umma. Não encontrei um pecado maior do que aquela pessoa que esquece um capítulo ou um versículo do Corão, aquele que memorizou um capítulo ou um versículo do Corão e depois se esquece. Portanto, é uma advertência. Allah fez você memorizar o Corão, o versículo do Corão. Não é necessário que seja hafiz, todo o Corão. Os suras que você sabia, não é? E a vida, há tempo de nós memorizarmos, não é? Voltarmos a memorizar, a fazer revisão daquilo que nós nos esquecemos, do versículo do Corão. Aqui o hadith diz o maior pecado. A questão, não há nenhuma dúvida aqui que surge. Como o maior pecado? Nós não sabemos qual é o maior pecado. Aqui o hadith diz: فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمُ مِنْ سُورَةٍ. Não vi um pecado maior como aquele sura ou aquele versículo do Corão que o indivíduo foi dado, que ele sabia e depois se esqueceu. Este é o maior pecado. Qual é o maior pecado? Shirk. O maior pecado é shirk. Então, como que este hadith está a dizer o maior pecado? Em outras palavras, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis enfatizar que é um grande pecado. É um grande pecado. Não está aqui a fazer comparação, não é, com o hadith al-kabair, al-ishraq billah, o uquq al-walidain. Não está a fazer uma comparação, mas está a dizer que é um pecado grande. Não há necessidade de você incorrer neste pecado. Só você fazer revisão daquilo que você memorizou. Portanto, é de facto uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala você ter versículos do Corão memorizado e você não dá valor a estes versículos e acaba se esquecendo. Portanto, há vida, há oportunidade, fazemos revisão daqueles versículos que nós memorizamos. E o capítulo aqui, essa parte do hadith, não é o objetivo do hadith que foi trazido neste capítulo. O objetivo da parte trazida neste capítulo é manter o masjid limpo. A nossa religião ensina-nos a purificação, a higiene, a limpeza. Portanto, não suje o masjid com o pretexto de tem alguém que é pago do masjid para limpar o masjid. Porque se você limpar, também vai ter a recompensa. O hadith que mencionamos na lição passada daquela senhora, outros hadiths vêm na dúvida se era uma senhora ou um senhor, era um homem ou uma mulher. É verdade que muitos dão preferência que era uma mulher negra, mas existem outras narrações que fazem menção de ser um senhor também que limpava o masjid, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado quando sentiu a ausência dele, foi informado que ele havia falecido, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi e fez salat janaza, não é, no seu qabr. Pode-se fazer isso? Iremos aqui, inshallah, falar quando estivermos a falar de janaza, se pode-se fazer ou não pode-se fazer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.